essa revisão, esse encaixe da revisão, que foi a sua segunda dúvida, existe um equívoco técnico de dias específicos para revisão. Na minha forma de entender, isso é um equívoco técnico. Por quê? Porque eu sigo uma teoria científica. Tá? O que eu tenho que saber exatamente, eu acredito, eu sou de formação jurídica, uma ciência humana, portanto, mas minha mente é toda de disciplinas exatas. Eu sou muito pragmático. Eu quero saber o que é cientificamente provado, o que a neurociência diz. E tem uma curva chamada de curva do esquecimento. O que essa curva do esquecimento, Gustavo, ela indica? Que se você não revisa em até 24 horas uma informação, a tendência é que essa informação ela tenha a sua capacidade cognitiva reduzida progressivamente. E isso é bem plausível. Eu gosto da plausibilidade da teoria, chamada de curva do esquecimento. A plausibilidade da teoria ela vem exatamente do seguinte. Pensa comigo, o seu cérebro capta milhões de informações por minuto. Milhões. Não é nem milhares, é milhões. Pense aí, você numa avenida, imagine a Praça do Iguatemi. Um volume de informações absurdo. Olha só, um volume absurdo. Se você tem um volume de informações absurdo, como? Você ouve alguns barulhos que vêm do lado esquerdo, o outro vem do lado direito. Na frente, você vê um cenário, que é a Shopping da Bahia. Para trás, você vê outro cenário, que é a Sé. Você vê obra do BRT. Você vê carro passando pelo viaduto. Você quer ver carro branco, carro vermelho, carro azul. É ou não é? É um volume enorme de informações. Você vê pessoa alta, vê pessoa baixa, pessoa especificamente com cabelo grande, pessoa com cabelo curto, pessoa com óculos, pessoa sem óculos. E seu cérebro está captando todas essas informações. De repente, você vai precisar processar isso. Só que o que o seu cérebro vai fazer, ele vai jogar na lata do lixo o que ele entender que não é relevante. Faz sentido o que eu estou te dizendo? Faz sentido. Ele não guarda todas as informações, não tem como. Ok, então o que ele vai guardar? O que você ensinar para ele que é importante. Então, tem um vídeo muito bacana que eu criei, está aqui no meu perfil no Instagram, assim como no meu canal no YouTube, assim como na minha página no Facebook, que é exatamente assim, ó. Ensine ao seu cérebro a aprender. No blog do meu site também tem, profelamedice.com/blog. Ensine ao seu cérebro a aprender. Você precisa dizer ao seu cérebro quais são as informações relevantes. Quando você faz uma revisão, o que você está dizendo? Que você está relembrando um assunto que você viu. Então, o que você está dizendo para ele? Que aquela informação é importante. Que aquela informação precisa estar guardada na sua mente. Você não relembra aquela pessoa que está de óculos e que está sem óculos. Ou quantos carros brancos você viu. Se você se dedicar a contar quantos carros brancos você viu por dia, seu cérebro vai guardar isso. Basta você fazer. Entende? Então, a sua capacidade cognitiva ela vai ampliando na medida em que você dá uma atenção maior para determinados conteúdos. E tem que ser assim com seus estudos. Isso a gente chama de atenção direcionada. Você precisa gerar essa atenção direcionada para aumentar a retenção de conteúdos. A Lu ela pergunta se dá para estudar para mais de um concurso ao mesmo tempo, tipo dividir a semana metade para cada área. Eu não aconselho o Lu seguir essa linha, não. Seria mais ou menos, foi o caso do Mauro, segunda-feira. Aliás, os engenheiros civis estão dominando o mundo de concursos, viu? Porque na última segunda-feira foi o Mauro que também é engenheiro civil. O período, a situação também. Pois é. E exatamente ele me disse isso, que ele estava buscando estudar para concursos de engenharia e concursos da área administrativa. Foi o que eu falei. Você está disposto a dobrar a quantidade de disciplinas a estudar? Aí se você falar sim, eu vou dizer, então dobre também o tempo de estudo. Porque se você não fizer isso, você vai ser menos produtivo. É lógica também. É matemática. Se você tem um tempo X de estudo e você dobra a quantidade de disciplinas, vai cair pela metade a produtividade. Tem que ser, ó, não tem jeito. É matemática isso. Então, precisa ser muito pragmático. Então, respondendo ainda a sua pergunta, Gustavo, a curva do esquecimento, que é a teoria, ela indica que, no mínimo, você tem que fazer revisões de 24 horas.
Ou então, se você viu o assunto hoje, você tem que revisar ele amanhã. Agora, Alan, é o seguinte, para você fazer a revisão de 24 horas, uma semana e 30 dias, no caso, vai chegar um momento que você, do edital que você está desenvolvendo, que você vai ter várias revisões, até mais revisões para fazer do que progredir, no caso. Olha, quando você estiver nesse patamar, você está cada vez mais perto da aprovação. Tenha certeza. É isso que já começando a embolar aqui. Por isso que eu falei que essa metodologia, às vezes, não estou sentindo muito seguro, entendeu? Porque, por exemplo, nos conteúdos de engenharia civil, eu já avancei bastante já. E aí, quando eu pego as revisões, às vezes você perde mais tempo revisando do que avançando. Sabe o que está acontecendo? Vou lhe dizer exatamente o que está acontecendo. A palavra que você acabou de usar. Você usou uma palavra e esta palavra é a palavra que destrói um concurseiro. Você falou assim, estou perdendo mais tempo revisando do que visualizando novos assuntos. Esse é o problema. Você acha que quando você vê um assunto novamente é perda de tempo e é exatamente o contrário. É isso que lhe faz ser aprovado. Sabe por quê? Veja só, quantas vezes eu já vi concurseiros dizer assim, poxa, Alain, eu estava na prova, lembrava que já tinha visto o assunto, mas não lembrava o que era o que eu tinha que fazer para resolver. Porque revisão está na sua mente como perda de tempo. Entendi. Toda vez que você tiver isso na sua mente, que acontece muito. E pior que você fica com aquela questão na cabeça durante uma semana, 2 semanas, só de raiva só. Porque pensa comigo, o que adianta haver um volume enorme de conteúdos sem fixá-los? É verdade. Isso é uma ilusão. É porque a pessoa acha assim, é exatamente assim, vou lhe dar exatamente um exemplo. Vou só uma situação hipotética. Imagine que eu tenha 10 videoaulas para assistir. E quando eu acabar as 10, está resolvido o meu problema. Sabe o que é que exatamente 90% das pessoas que estão me ouvindo farão? Vai assistir logo às 10. Não tenho dúvida do que eu estou te dizendo. Isso é sem dúvida. São mais de 5 mil alunos aprovados, Gustavo. Mais de 5 mil. Então imagine o estudo de caso. Só dos aprovados. Fora os que perderam. Fora os que assistiram. O que adianta você assistir às 10? Aí eu lhe pergunto, ok, qual é a ideia da aula 1? Ah, peraí, tenho que ver o meu caderno. Ah, você tem que ver o seu caderno? E na hora da prova você vai ver o seu caderno? Não. Então o que adianta você ter visto as 10 e não sabe nada das 10? Nada, não adianta nada. Então, amigão, já que eu estou fazendo o processo de mentoria para a área de engenharia, vamos conversar um pouquinho sobre o tema. Então, eu quero saber de você, o que você sabe de fundações? Desde fundações... fundações você tem um assunto enorme, fundações. Depois de fundações, a parte de concreto armado, a parte de planejamento de obras, a parte de orçamento de obras, a parte de estruturas metálicas. Veja, vou falar uma engenharia. Acabou aí já. Pois é. Então veja que eu estou falando de diversos itens. Então, na sua cabeça, quando eu falo em orçamento de obras, você tem que pensar logo, como é uma licitação? Ou seja, a obra pública é como, a obra privada é como. Você tem que. Então, a sua mente tem que estar pautada quando eu falo orçamento de obras. Quais são os desdobramentos de orçamento de obras? Aí você está falando. É o quê? Os subtemas, no caso. Exato. Só que isso tem que vir na sua mente, automático. É o mesmo se eu levar para a área do direito. Quando eu falo assim, estamos diante da linha do cenário de estudar licitações. Vamos falar de um assunto que cai muito em prova de engenharia. Licitações. Ok, licitações, eu falo assim, tá. Quando eu falo licitações, eu penso em quê? Tem gente que vai me dizer fraude. Tem gente que vai me dizer isso, porque vê licitações antes no jornal. Modalidade. Esse outro falar em fraude. Outros, quando eu falo em licitações, vai pensar assim, poxa, tem modalidade de licitação.
Quando eu falo modalidade de licitação, tem que ouvir na sua cabeça automático. Concorrência, tomada de preços, convite, pregão, leilão e concurso. Tem que vir. É assim que você estará com o conteúdo na ponta da língua. Como é que você faz isso? Revisando, cara. Porque isso não dá para fazer de uma vez só. Você vê o assunto uma vez, você ter isso na ponta da língua, é quase que impossível. A capacidade cognitiva teria que ser altíssima. E aí, como eu brinco, você não estaria estudando para concurso, você estaria inventando alguma coisa.